Bom, pessoal, boa noite. Me chamo professor Rômulo. Falar um pouquinho rápido aqui do que a gente vai ver hoje. O objetivo da aula de hoje é a gente entender um pouco como surgiu a questão ambiental, né? Não só no Brasil, mas também no mundo. E, posteriormente, como surgiu aí a expressão de educação ambiental e como ela foi se aprimorando durante esses anos. Bom, como eu falei, a gente vai ter uma pausa logo no início da primeira etapa, que a gente vai falar um pouquinho dessa breve evolução histórica, e depois a gente entra na parte de discussões, com perguntas. Novamente, como eu falei, né, para a gravação, depois eu inicio outra gravação, e a gente continua novamente aí com a aula e posteriormente com outra sessão de perguntas, tá? Mas fiquem à vontade, vocês podem colocar as perguntas aí à vontade no chat e a gente vai respondendo no decorrer da aula. Então, vamos lá. Vamos falando aqui um pouquinho. Acredito que alguns de vocês já tenham visto bastante informação no próprio curso sobre o que vem a ser educação ambiental, né? Eu acho que pelo menos um toque lá da educação ambiental dentro da problemática dos resíduos sólidos, que aí no caso vocês estão aí fazendo o curso de agente em gestão de resíduos sólidos, né? E aí a gente tem que entender como foi que chegou até o atual momento e nessa atual situação. Só para a gente ter uma ideia, a gente vai lá para meados dos anos 60. Nos anos 60, começaram a se discutir um pouco como é que posso dizer assim, a preocupação com o meio ambiente, né? A gente começa a ter aí pessoas que começam a perceber que as coisas não estão andando tão bem. Bom, a gente teve a Revolução Industrial, estamos produzindo muito, a população está comprando, estamos num sistema de desenvolvimento capitalista, então está tudo bem, está tudo tranquilo, vamos só desenvolver, vamos manter esse ciclo, né? A gente produz, consome, e esse consumo ele vai gerar dinheiro, e propriamente dito, esse dinheiro vai servir para consumir mais, e por aí vai, a gente vai entrando num ciclo. E aí, em 1962, surge aí o primeiro livro que fala um pouquinho sobre os pesticidas. Ele se chama Primavera Silenciosa, de Rachel, ou Raquel, como a gente também chama aqui no nosso português. E aí, esse livro, ele veio com toda um alerta do que vinha acontecendo, do que estava acontecendo até então com a utilização de pesticidas na agricultura. Não, a gente precisa produzir, vamos produzir. Mas será que essa maneira é a melhor? Será que isso está correto? Então, foi colocado isso justamente para fazer esse questionamento, tá? E aí, 68, vem um outro livro também, chamado Boom Populacional. Esse boom populacional fez aí, no caso, já uma previsão do que seria o planeta com grande quantidade de pessoas. Então, o planeta ela consegue se suprir? Sim. Sem o ser humano? Sim. Mas a gente precisa viver e para viver a gente precisa consumir, né? Isso é uma triste realidade. Então, o que acontece? O que foi que aconteceu com a publicação desse livro? Despertou praticamente como é que posso dizer, o senso crítico de muitas pessoas a respeito da questão ambiental. E isso levou à criação, no mesmo ano aí, do Clube de Roma, que o Clube de Roma nada mais é do que um grupo de pessoas, de membros de diferentes comunidades, de comunidade científica, acadêmica, política, religiosa, cultural, pessoas essas que estavam preocupadas com as questões ambientais, tá? E aí, como eu estava falando, é um grupo de pessoas, uma organização independente, sem fins lucrativos, em que participam empresários, cientistas e políticos, entre outros. Tá? E aí a ideia era justamente de conversar um pouco, dialogar e entender como é que esse crescimento econômico estava impactando diretamente aí o meio ambiente e os recursos naturais. Com isso, a gente entra na década da regulamentação do controle ambiental, dos anos 70. Por que a gente fala isso, que é a regulamentação do controle ambiental? A gente vem dizendo isso porque é justamente o ano que acontece aí a primeira Conferência Mundial
sobre o meio ambiente. E essa Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, ela repercutiu de uma forma enorme em todos os países que participaram, principalmente, e também até em outros países que não participaram da conferência, principalmente pelo fato de estar relacionada à problemática ambiental que já se vivenciava naquela época, né? E aí, acredito que muitos de vocês, ou praticamente todos aqui, lendo os materiais, os outros professores, já devem ter se deparado com Estocolmo de 72, ou então a primeira conferência das Nações Unidas em 72, tá? Foi organizado pela ONU. E em Estocolmo começaram a ter essa discussão e, posteriormente, vim com a ideia do que podemos fazer para melhorar e do que podemos fazer para manter o desenvolvimento sem afetar tanto o meio ambiente e também sem afetar tanto a própria indústria e a produção. Tá? Bom, só para a gente entender, 72, em 77, já essas repercussões que já vinham acontecendo no mundo todo, vem aí como é que eu posso dizer, a contribuir mais com a Conferência Intergovernamental. Essa Conferência Intergovernamental da Educação Ambiental, ela aconteceu em Tbilisi. Tbilisi era a antiga União Soviética, hoje a Rússia, a cidade fica na Rússia, e lá surgiram algumas definições, objetivos e princípios e estratégias também para se trabalhar a educação ambiental. Visto que em 72 já foi discutido como desenvolver sem afetar o meio ambiente, né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Surge aí a questão da educação ambiental, certo? E isso, para vocês terem noção, a educação ambiental, esse evento intergovernamental da educação ambiental, ele foi organizado pela ONU e a Unesco. Em 78, surge aí o primeiro selo ecológico, o Anjo Azul. Esse selo que vocês estão vendo aí, ele foi criado lá na Alemanha, tá? E foi destinado a produtos considerados ambientalmente corretos, na época. Só que, se eu voltar um slide, vocês vão perceber, ó, o PNUMA ali, nada mais é do que o PNUMA, ele é uma parte da ONU que é direcionada às questões ambientais, tá? E aí o que acontece? Eles adotaram justamente esse selo hoje como o seu selo que se refere aí ao PNUMA. Nos anos 80, vem aí uma nova visão em relação ao homem com o meio ambiente, e nessa nova visão, em 83, a indicação de GROW, ela, só para vocês terem noção, a norueguesa, ela começou como à frente da ONU, chefiar a ONU, e aí na parte da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente. E ela ficou de 83 a 87. Sendo que em 87 ela publica um relatório chamado Nosso Futuro Comum. Nesse relatório, ela propõe pela primeira vez o nome Desenvolvimento Sustentável, tá? Que nada mais é do que aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atender às suas necessidades. Se vocês prestarem atenção, e se a gente trouxer um pouco para aqui para o Brasil, em 1988 a gente tem a nossa Constituição Federal, né? Um ano depois aí do relatório, da publicação do relatório Nosso Futuro Comum. E nesse relatório Nosso Futuro Comum, essa parte aí que fala do que vem a ser, qual é a proposta do desenvolvimento sustentável, ela fala justamente na questão de preservar hoje para que as futuras gerações sejam atendidas. E, vamos lá, artigo 225 da Constituição Federal, o que é que fala? Exatamente isso. É praticamente, não é um Ctrl-C, Ctrl-V, mas é pegar um pouco desse texto e aprimorar aqui para a nossa realidade brasileira. E aí, 87, a gente tem o Protocolo de Montreal, tá? O Protocolo de Montreal, ele tem como objetivo fazer os países se comprometerem a acabar com a liberação do CFC. Acredito que muitos aqui já ouviram falar do CFC, que nada mais é do que um gás que afeta diretamente a camada de ozônio, tá? E esse gás, ele era colocado dentro de refrigeradores,
dos motores, do gás do refrigerador e até mesmo do aerosol. Então, simplesmente a ideia era fazer a substituição desse CFC por CFH. Em vez de ele ter o carbono lá no final, ó, clorofluorcarbono, ele ficaria, no caso, clorofluorhidrogênio. Tá? Em 89, Convenção Basileia. Eu estou trazendo para vocês aqui alguns acontecimentos internacionais. Depois a gente vai entrar diretamente aí nos acontecimentos nacionais. Tá? E falar sobre o controle aí de movimentos entre transfronteiras aí de resíduos perigosos. Tá? E a gente tem que entender a questão dos resíduos perigosos hoje. Ainda é algo muito peculiar aqui no Brasil, até porque anos depois, né, 10 anos depois da nossa política de resíduos sólidos, a gente ainda tem muito aí a estar trabalhando em cima dessa questão dos resíduos perigosos e os resíduos de serviço de saúde, principalmente. Bom, década de 90, o bacana para nós aqui no Brasil é porque nós sediamos aí a Conferência das Nações Unidas, né? 92, que a gente chama do Rio 92 ou Eco 92. E aí, se vocês prestarem atenção, de 72 a 92, 20 anos. Não é isso? Então, olha só, vou voltar aqui rapidinho para a gente ver uma coisa. 72. A cada 5 anos, logo depois que acontece uma conferência mundial do meio ambiente, acontece um novo encontro para se discutir se tudo que foi colocado na conferência está seguindo, está sendo colocado em prática. Tá? Então, são 5 anos para verificar. Conseguimos avançar? Quanto a gente conseguiu avançar? O que conseguiu avançar? E foi na conferência de Estocolmo, em 72, que surge aí a Agenda 21. Essa Agenda 21, a discussão da Agenda 21. Essa Agenda 21, ela toma tamanho justamente aqui na Eco 92, que aí ficou, no caso, aí, a Declaração do Rio, e junto com ela vem aí toda a parte da Agenda 21. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar da Agenda 21, até porque quando a gente teve agora em 2012, nós tivemos o Rio Mais 20, e foi muito discutida a questão da Agenda 21, principalmente com o que vem aí a se relacionar com resíduos sólidos. Tá? 97, Conferência das Nações Unidas, referentes aí a mudanças climáticas. Nessa conferência, nós temos aí o Protocolo de Kyoto, tá? Que, para vocês terem noção, o Protocolo de Kyoto, ele foi discutido nessa conferência, foi assinado por alguns países esse ano, porém, ela só foi entrar em vigor em 2005. Então, assim, demorou muito até que tivessem a maioria dos países e colocar aí, no caso, o Protocolo de Kyoto em funcionamento, né? Colocando aí ela para a sua aprovação. E aí vem a questão o que se relaciona o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto é justamente referente à redução de emissão dos gases do efeito estufa. Nada mais é do que o IGE. E olha que interessante, a gente está falando de um curso de resíduos sólidos. Só que o nosso curso, ele está diretamente relacionado como é que se diz? A parte da emissão de gases do efeito estufa. Vocês já devem provavelmente ter visto em alguma das disciplinas do curso, que aí o processo de decomposição dos resíduos vai gerar metano e vai gerar também gás carbônico, né? E aí, se a gente puxar um pouquinho para a ideia do que vem a ser esses gases do efeito estufa, justamente esses gases que são liberados e são produzidos aí no processo de decomposição dos resíduos sólidos, estão aí na lista dos gases do efeito estufa. E aí, deixa eu voltar aqui. E aí, 2002, Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. O Rio Mais 10. Lembra que eu falei para vocês que eles se encontram a cada 5 anos? Então, a gente tem aí, ó, o Rio 92, né? O Eco 92. Em 97, 5 anos. E há 10 anos depois, o 2002, Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável.
também conhecido como Rio mais 10, tá? Só que isso aí aconteceu lá na África do Sul, e ele tinha, justamente como eu falei para vocês, verificar como estava todo o andamento dos processos que foram discutidos na Eco 92 e verificar também se era necessário fazer alguns tipos de mudança, até mesmo atualizar as questões ambientais que até então, na época, já vinha surgindo muita informação a respeito de desmatamento, a respeito do buraco na camada de ozônio, derretimento das geleiras. Então, assim, era um momento justamente para colocar todas essas discussões aí a respeito da preservação do meio ambiente também, tá? 2012, Rio de Janeiro, novamente, a gente vai ter aí Rio mais 20. Então, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. E nele aí, como eu falei para vocês, mais um momento de se colocar tudo o que foi feito. E detalhe, no 2012, né, no Rio mais 20, foi discutido também a fundo a questão da Agenda 21. Ela estava sendo colocada em vigor. O que é que a gente teria de novidade da Agenda 21? O que é que a gente poderia estar acrescentando na Agenda 21? Tá? Para quem não entendeu ainda o que é a Agenda 21, a gente está falando do século 21. Então, essa Agenda 21 é justamente colocar ações, propostas e metas para que sejam atingidos dentro ou desenvolvidos dentro do século 21. E, mais recentemente, nós tivemos aí a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, também conhecida como a COP21, porque é a Conferência das Partes, ela aconteceu na França, e ela gerou um acordo chamado Acordo de Paris. Esse Acordo de Paris ela vai atualizar o Protocolo de Quioto, ou seja, é uma assinatura que foi realizada, aprovada no caso aí, por 195 países, de um tratado onde teria aí medidas de redução de emissões de gases de efeito estufa a partir de 2020. E aí, com progressão e verificação do monitoramento em 2030 e entre outros. Então, assim, a partir desse ano, os países, os 190 países que participaram dessa conferência, eles vão começar a estudar, comentar toda a parte dessa questão ambiental, né, que até então foi colocada no próprio evento, que está diretamente relacionada às mudanças climáticas, tá? E como a gente falou, o Protocolo de Quioto se refere aos gases do efeito estufa. E no caso aí só foi renovado. E dentro do protocolo do Acordo de Paris, no caso, foram colocados novos objetivos, um nível maior de redução de gases. Os países que podem estar vendendo crédito e assim o outro país ele pode estar realizando essa compra. Lógico que isso não é com dinheiro, isso é justamente com troca de tecnologia. Então, assim, é algo bem bacana, vale a pena vocês lerem sobre o Acordo de Paris, não só o Acordo de Paris, mas também a Agenda 21, que tem muita coisa para a gente entender ainda na questão ambiental e colocar para frente. E a educação ambiental está diretamente relacionada a tudo isso aí que vem sendo colocado nos acordos, nos congressos, nas conferências e na Agenda 21. Está com ruído? Está falhando o áudio ou todo mundo está ouvindo direitinho? Porque se tiver com problema, eu ajusto. Alguém? Eu estou conseguindo ouvir bem, porém às vezes falha, mas muito raramente. Eu acho que pode ser conexão. Ah, entendi. Mas Estou conseguindo. qualquer coisa é só falar aqui, professor, repete. Eu repito, não tem problema. Certo? E aí, aqui no Brasil, como é que fica a nossa questão ambiental aqui no Brasil, né? 65, surge aí o Código Florestal, revoga aí a Lei 4.771, revoga o Código Florestal brasileiro, né? Surge aí o Código Florestal até então, que estava utilizado antes do novo, agora o nosso atual. Em 70,
Nós temos aí a participação do Brasil na primeira conferência mundial, na década de 70, lembrando que a primeira conferência aí, ela é nada mais do que a Estocolmo 72, é isso, primeira conferência mundial. E na mesma década, surge aqui no Brasil a Secretaria Especial de Meio Ambiente. Essa Secretaria Especial de Meio Ambiente, lá na frente, ela vai se consolidar como um órgão ambiental aqui importantíssimo para a gente hoje, nos dias de hoje. Na década de 80, nós temos aí o surgimento, a partir da Lei 6.938, de 81, a Política Nacional do Meio Ambiente, e junto com a Política Nacional do Meio Ambiente, a gente tem a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Lembrando que dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, existe uma equipe, e essa equipe multidisciplinar, onde você vai ter uma hierarquia, e essa hierarquia ela vai estar deliberando aí resoluções que nós seguimos, principalmente em questão de resíduos, de água, de esgoto, e é muito interessante do ar. Então, assim, é muito interessante que vocês também possam entender um pouquinho como é que funciona tanto o Cisnama quanto o CONAMA, tá? Nossa, tá falhando tanto assim? Eu agora fiquei preocupado. Vamos... Tá ouvindo direitinho agora? Denise? Bom, eu vou... Dá para ouvir direitinho? Tá todo mundo ouvindo? Beleza. Tranquilo. Certo. E aí, como eu falei para vocês, 88, a gente tem aí a Constituição Federal, na nossa Constituição Federal de 88, que no seu artigo 225 traz justamente aquele trechinho do relatório Nosso Futuro Comum, que fala sobre a preservação do meio ambiente para as futuras, a preservação para as futuras gerações, né, e a qualidade de vida, não só das futuras, mas da atual geração. Na mesma década, em 80, surge o IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis. O IBAMA nada mais é do que a fusão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente com outros dois órgãos ambientais. Então, elas vêm aí, o IBAMA, e justamente o IBAMA ela vem com uma responsabilidade de fiscalizar, de monitorar e de não só os nossos biomas, né, a nossa biodiversidade, mas como também fiscalizar impactos e aplicar aí a lei de crime ambiental, os crimes ambientais que até então viria a surgir. Década de 90, criação do Ministério do Meio Ambiente, e aí, no caso, o Brasil, o Rio de Janeiro, sediou a Cúpula da Terra, o ECO 92, ou também conhecido como Rio 92. Tá? Em 99, a partir da Lei 9795, surge aí a Política Nacional de Educação Ambiental, e nessa Política de Educação Ambiental a gente vai ter aí tudo que foi discutido lá naquela conferência intergovernamental sobre a educação ambiental. Algumas propostas daquela conferência são trazidas para a política ambiental, a nossa política de educação ambiental, tá? E ela surge como o primeiro marco para identificar o que é educação ambiental aqui no Brasil, né? O que é educação ambiental, como a gente pode estar organizando a educação ambiental nos determinados níveis de ensino, né? E ela traz os objetivos, traz princípios, entre outros. No século XXI, já agora no início do século, no início dos anos 2000, a gente vai ter aí a Política Nacional de Educação Ambiental, no caso, o decreto que regulamenta ela, é a 94, ou a 4281, de 2002. Esse decreto, como toda lei, ela tem seus decretos para regulamentar, então acaba tendo algumas pequenas atualizações a respeito do que tem na lei. Em 2010, a 2305, nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente também tem um questionamento de como
se desenvolver a questão da educação ambiental, com a parte da logística reversa, com a parte da coleta seletiva. Então, assim, isso tudo é abordado também na política de resíduos sólidos. E em 2012, a gente vai ter aí Rio+20, que aconteceu no Rio de Janeiro, com como é que se diz assim, a atualização da Agenda 21, certo? Só para vocês entenderem o que é a Agenda 21, é um documento que busca reunir e articular propostas para incentivar, para iniciar a transição aí de modelos de desenvolvimento convencionais para modelos de desenvolvimento sustentável, tá? Então, esse documento, ele é direcionado aos governos, a empresas, a órgãos não governamentais, à sociedade. Ele está dividido em 41 capítulos, sendo que esses capítulos estão distribuídos em 500 páginas. Então, assim, em 4 sessões. Só para a gente entender um pouquinho, essas sessões são: primeira sessão, dimensão social e econômicas; segunda sessão, conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento; terceira sessão, fortalecimento do papel dos principais grupos sociais; e a quarta sessão, os meios de implementação. Certo? Só para a gente entender um pouquinho dos princípios. Quais são os princípios da Agenda 21 local, nossa aqui do Brasil, né? A participação e a cidadania, aqui o respeito às comunidades de diferentes culturas, a integração entre todos, a melhoria do padrão de vida das comunidades, a diminuição da desigualdade social e a mudança aí da mentalidade quando a gente está relacionando principalmente as questões ambientais, tá? Então, nossa primeira parte é exatamente essa, entender um pouquinho como é que foi toda essa evolução. Acredito que para vocês tenha sido bem rápido. Nossa, ele falou tudo bem rápido. Mas é porque a gente só tinha que entender um pouquinho dessa evolução. De certa forma, esse conteúdo todo está lá no material, para vocês, a apostila de apoio. A ideia hoje é que a gente discutir um pouco do que tem no nosso material, tá? Até mesmo porque nossas atividades vão ser relacionadas a esse material. Então, eu abro aqui para vocês discussões. Nossa próxima etapa vai falar exatamente da educação ambiental. E a gente discute um pouquinho, eu fecho aqui a gravação, reabro a gravação e a gente volta para a segunda parte. Então, algum questionamento, alguma dúvida, algo que ninguém conseguiu entender por causa da falha no microfone? Tá tudo ok? Fiquem à vontade. Se quiser, vocês podem dizer, professor, eu posso falar? Você fala, não tem problema. Sem dúvidas. Não, a Agenda 21, ela é o Jonathan, né? A Agenda 21, Jonathan, ela é em nível mundial. Só que cada país, e até mesmo cada estado aqui no Brasil, cada cidade aqui no Brasil e alguns órgãos governamentais e não governamentais têm sua própria Agenda 21. Então, a ideia na época, em 2012, foi justamente fazer com que saísse do social, da pessoa ali, vamos supor, de uma ONG, e essa ideia ela fosse colocada nos diversos níveis até chegar na conferência mesmo em 2012. Certo? Então, só para a gente ter um exemplo, em Recife, alguns órgãos, algumas entidades, até mesmo em Petrolina, enfim, alguns órgãos governamentais, algumas ONGs, algumas comunidades, vamos supor, quilombola, indígena, eles se reuniram e colocaram algumas propostas para a Agenda 21 deles. Essas propostas elas foram levadas até a Agenda 21 municipal e, posteriormente, foram levadas para uma reunião na Agenda 21 do Estado. Então, tudo isso aconteceu em 2012, antes da realização do evento, que foi no meio do ano. E aí, posteriormente, essas ideias estaduais elas foram levadas para o próprio evento lá no Rio de Janeiro. E esse evento tinha também outras propostas de ações, de níveis, de soluções que poderiam ser utilizadas para o desenvolvimento sustentável dentro do século XXI, implantando aí na Agenda 21, não só do Brasil, mas também de outros países. Certo?
Alguma dúvida? Bom, deixa eu fazer aqui, então, uma pausa, primeira pausa, e depois eu começo a nova gravação.